Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Vamos lá resolver mais uma questão da prova do IME 2023. Agora com vocês a questão 4. Questão essa que trabalhou função trigonométrica inversa. Então já vem comigo, já ative as notificações para você receber outras resoluções e ficar por dentro aí do que tem de melhor para você arrebentar nas suas provas. Olha só o que nós temos. A equação arcotangente de z mais arcotangente de z mais 1 igual a arcotangente de 4/3, em que arcotangente de x é o arcotangente de x, apresenta o quê? Ou seja, o que a gente pode dizer sobre as soluções ou a solução desta equação? Primeira coisa, a gente precisa recordar algumas coisinhas que são teóricas. Por exemplo, se a gente considerar a função f de x igual a tangente de x, ela não admite inversa em qualquer lugar. Ela só admite inversa onde ela é, por exemplo, injetora e sobrejetora. No caso, a gente vai restringir o domínio. Para que essa função tenha inversa, eu vou considerar o domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, o domínio dessa função f aqui, ele é o intervalo de o quê? De menos π sobre 2, de menos π sobre 2 até o quê? Até π sobre 2. É bom lembrar que a função tangente nesse intervalo aqui, ela vai ser totalmente crescente. Isso é importante, eu vou usar no finalzinho da nossa aula essa informação. E aí o contradomínio dessa função, né, o contradomínio da função f é o conjunto dos números reais. Então, para a gente falar da sua inversa, a f a menos 1 de x, que ele está dizendo para a gente que é a arcotangente de x, essa função agora fica bem definida, fica tranquilinha, eu posso utilizar sem problemas nenhum. Então, bora lá começar a resolver a nossa equação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar de alfa exatamente o arcotangente de z. Então, o arcotangente de z. Bom, então significa o seguinte, né? Se o alfa é o arcotangente de z, então significa dizer que o meu z, ele é exatamente a tangente de alfa, onde o alfa é um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Depois, eu posso chamar, por exemplo, de beta o arcotangente de z mais 1. Então, arcotangente de z mais 1. Isso implica que o meu z mais 1, ele é exatamente a tangente de beta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações e vou atribuir à minha equação. Então, eu sei que a alfa mais beta, então a alfa mais o beta é exatamente igual ao arcotangente de quem? De 4/3. Eu vou aplicar a tangente dos dois lados. Então, significa que a tangente de alfa mais beta, ela vai ser exatamente igual à tangente, né, do arcotangente de 4/3. Mas como uma é inversa da outra, vai dar exatamente 4/3. Então, isso daqui é igual a 4/3. Maravilha. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tangente da soma de arcos. Então, é a tangente do primeiro, então fica tangente de alfa mais tangente de beta. Tudo isso dividido por 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta. Isso daqui, por sua vez, ele está dizendo para a gente que é igual a 4/3. Só que eu sei quanto que vale tangente de alfa, vale z. Então, essa expressão aí vai ficar da seguinte forma, z mais quem? Tangente de beta é z mais 1. Isso tudo dividido por 1 menos z vezes quem? Vezes z mais 1. E eu sei que isso é igual a 4/3. Se eu multiplicar em cruz, o que vai acontecer? A gente vai ter que 3 vezes quem? Z mais 1, ou seja, 3 vezes 2z mais 1 é igual a 4 vezes quem? Aqui no caso, a gente vai ter 1 menos z vezes z fica z ao quadrado, então menos z ao quadrado, e aí menos o z. Legal. Agora aqui a gente vai ficar com o seguinte, bora lá fazer mais uma continha, mais uma passagem. Eu tenho, então, que 6z mais 3 é igual a 4 menos 4z ao quadrado e menos 4z. Levando todo mundo para o primeiro membro, a gente vai ficar com o seguinte, ó, bora lá, vamos fazer aqui, ó, vem comigo, não me abandona. Então, a gente vai ficar com 4z ao quadrado, aí a gente vai ficar com 6z mais 4z que está chegando, fica mais 10z. Então, mais 10z. Aí a gente tem o 3, o 4 que está chegando negativo, vem menos 4. Então, 3 menos 4 vai dar menos 1. Isso daqui, por sua vez, fica igual a zero. Aqui, pessoal, eu posso utilizar a fórmula de resolução de equação de segundo grau. Então, a gente ficar com z é igual a menos b, então fica menos 10, mais ou menos
a raiz quadrada de quem? De b ao quadrado, então vai ficar 100 menos 4 vezes o a, que é 4 vezes o c, que é igual a menos 1. Beleza, tudo isso dividido por 2 vezes a, 2 vezes 4, vai ser igual a 8. Então, a gente vai ficar com z, acho que cabe aqui mais um pedacinho, vai ficar menos 10, mais ou menos 4 vezes 4, 16, aí vai ficar tudo aqui positivo. Então, 100 mais 16 dá 116. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 116, dividido por quanto? Dividido por 8. Bom, pessoal, 116 é 4 vezes 29. Se você não lembra, você pode fatorar. Eu também não lembrava, né? Eu fatorei aqui. Então, você pode fatorar, você vai ver que é 4 vezes 29. Então, a gente vai ficar com o seguinte. O z, ele é igual a menos 10, mais ou menos 4 vezes 29, 4 vezes 29, tudo isso aqui dividido por 8. Então, isso daqui vai ficar menos 10, mais ou menos 2 raiz de 29, 2 raiz de 29, né? Raiz quadrada do 4 cai fora. Isso tudo aqui dividido por 8. Se eu simplificar a minha expressão inteirinha por 2, então a gente vai ficar com menos 5, mais ou menos a raiz de 29, dividido por quanto? Dividido por 4. Então, a gente vai ter aí duas possibilidades. E essas duas possibilidades a gente vai analisar agora de acordo com o nosso enunciado. Então, vem comigo aqui, ó, vou só escrever cada uma delas aqui. Ó. Então, a gente tem o seguinte, eu tenho que o Z1, ele pode ser menos 5 mais a raiz de 29, mais a raiz de 29 dividido por quanto? Dividido por 4. E, por exemplo, aqui o Z2, que é a segunda raiz, ela é menos 5 menos a raiz de 29, menos a raiz de 29, dividido por quanto? Dividido por 4. Aí, teoricamente, né, você poderia pensar, bom, eu tenho duas soluções reais, sendo uma positiva e outra negativa. É verdade, uma é positiva, outra é negativa. Então, poderia ser a alternativa A. Duas soluções reais positivas não é verdade, duas soluções reais negativas não é verdade. Aí, depois a gente tem uma única solução real, sendo essa positiva e sendo essa negativa. Então, significa que a gente, teoricamente, teríamos 3 possibilidades ainda. Só que agora que vem a parte, né, final do exercício. Por exemplo, essa primeira é um número maior que zero e essa segunda aqui é um número menor que zero. Se você pegar, por exemplo, a solução negativa, que seria o Z2 aqui, se o Z2 é negativo, né, ou seja, se o meu Z for negativo, o arcotangente de Z também vai ser negativo. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser o quê? Negativo. Por quê? Pensa, se esse cara aqui é negativo, é porque a tangente de alfa é negativo, então o alfa tem que ser negativo, devido, né, à função tangente ser crescente, no intervalo de menos π sobre 2 até zero, é a parte onde que ela é negativa. Então, esse cara aqui seria menor que zero. Se você pega o z, pega esse z aqui e soma mais um, né? Somar mais um aqui ainda vai continuar sendo negativo. Então, pelo mesmo argumento, o arcotangente de z mais 1 vai ser um valor negativo. Então, esse cara aqui seria menor que zero. E aqui a gente tem arcotangente de 4/3. Como 4/3 é um número positivo, é porque a gente está trabalhando com valores positivos. Então, este cara aqui, necessariamente, ele é maior que zero. Aí, o que contradiz, né? A soma de dois negativos não pode ser um número positivo. Então, significa que eu não posso pegar a solução Z2. Então, essa solução aqui, ela não serve. Ela não serve para o nosso problema. Então, se essa solução aqui, ela não serve, então, a ganhadora aqui é a solução Z1. Então, a gente vai ter uma única solução real, sendo esta positiva. É isso, pessoal. Detalhei aqui, espero que você tenha entendido, tenha gostado da resolução. Deixa aí nos comentários o que você achou sempre. Um super abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.